Olá, prosseguindo no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, Sede Perfeitos, o tema de hoje, nas instruções dos Espíritos, é o dever, ditada pelo Espírito Lázaro, em Paris, em 1863. Antes, porém, de adentrar ao texto do Espírito Lázaro, destacando algumas frases, eu quero trazer aqui alguns elementos para o estudo deste item, o dever. Nesse livro aqui, O Consolador, do Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, na resposta à questão número 79, nós vamos encontrar a seguinte informação. O mineral é atração. O vegetal é sensação. O animal é instinto. O homem é razão. O anjo é divindade. Então, o que caracteriza o homem é a razão. Isso define a criatura na sua posição evolutiva perante a eternidade. Razão. Agora vamos ver neste livro, que eu já mostrei algumas vezes, Problema do Ser, do Destino da Dor, escrito pelo espírita contemporâneo de Allan Kardec, Leon Denis. Ele diz aqui na página 29 desta edição, ele diz assim, falando sobre a inteligência agora. Na planta, a inteligência dormita. No animal, sonha. Só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. A partir daí, o progresso de alguma sorte fatal nas formas inferiores da natureza só se pode realizar pelo acordo da vontade humana com as leis eternas. Vou enfatizar este final aqui. O progresso de alguma sorte fatal nas formas inferiores da natureza só se pode realizar pelo acordo da vontade humana com as leis eternas. A razão caracteriza o homem, que raciocina então diante das leis eternas, lhe é revelada através dos espíritos superiores, Moisés, Jesus, Kardec, a doutrina espírita. A razão, utilizando esses conhecimentos, uma vez que eles sejam aceitos, é preciso o exercício da vontade para poder cumprir estas orientações das leis de Deus. Vontade e razão. Este livro aqui, de Emmanuel também, Pensamento e Vida, da psicografia de Chico Xavier, no seu capítulo 21, sobre dever, ele fala assim, o dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina, para o desenvolvimento de nossas faculdades. Então, claramente aqui, o dever o que é? A submissão, através da ação da vontade, nós então nos submetemos e aplicamos. Essa é a palavra. O dever define a submissão às leis da sabedoria divina. Muito bem. Feito estes destaques, razão, vontade, submissão às leis de Deus. Dever é a submissão às leis de Deus, indicados pela razão, pela ação da vontade. Vamos ver o que o Espírito Lázaro diz em algumas frases. Ele inicia assim, o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros.
O dever é a lei da vida. Com ele, deparamos nas mais ínfimas particularidades como nos atos mais elevados. Quero falar aqui apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Então, por que é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo? Porque nós sabemos, através da razão, sabemos o que fazer e, uma vez que nós sabemos, a consciência nos diz, vai e faça, que é para o seu bem. Nós estamos falando no capítulo 17 sobre sede perfeitos. Jesus ensinava a alcançar o reino dos céus. Está aí nesse conteúdo aí. Depois, o Espírito Lázaro prossegue dizendo também o seguinte, olha só. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Então veja que é o self, o espírito, através da consciência, desperta através da razão, utilizando o exercício da vontade. Nós precisamos exercitar a vontade para vencer os arrastamentos nossos, como ele diz ali, as atrações do interesse e do coração. Os desejos, os apegos, os arrastamentos, as paixões que entram em conflito com a consciência quando diz isso não me convém, espiritualmente falando, eu devo fazer desta maneira. Aí está o dever. Mais para frente, ele usa uma frase muito interessante que envolve a questão da razão. Olha só. O dever é o mais belo laurel da razão. Descende desta como de sua mãe o filho. Vou repetir esta frase, que ela engloba todas as outras que nós falamos. O dever é o mais belo laurel da razão. É você cumprir aquilo que a razão te diz o certo. É uma vitória do espírito sobre o ego, sobre os arrastamentos, não é? É o mais belo laurel da razão. O sujeito entende que deve fazer, vai lá e faz. Isso é uma conquista, é uma vitória, né? O dever descende da razão, né? Como de sua mãe o filho. Então nós vemos que o progresso moral de uma criatura está associado ao cumprimento do dever. E aí nós adicionamos uma palavra, disciplina. Quando o Emmanuel foi convidar o Chico para ser o mentor dele na mediunidade, o Chico pergunta quais as condições eu devo cumprir. E ele fala, são 3. Disciplina, disciplina e disciplina. Isto é muito conhecido no meio espírita. Agora nós estamos vendo por quê. Porque a luta entre a razão, a consciência, a razão de saber o que eu devo fazer, com o uso da vontade para estabelecer conquistas espirituais, levando-nos ao progresso. Então aí está o tema, o dever. Muito interessante, faz parte da nossa estrutura para a evolução espiritual. Cumprir o dever, disciplina. Sei o que devo fazer, esforço para cumprir. Embora os arrastamentos das atrações do interesse do coração, enfrentar e vencer. No próximo vídeo, prosseguindo ainda nas instruções dos Espíritos, nós vamos trazer o tema a virtude. Então, até lá, que Jesus nos ampare e nos fortaleça a todos nós.